Nós vamos então para o Catecismo de São Pio X. Vamos lá. Capítulo 3 dos mandamentos que se referem ao próximo. Nós vimos os mandamentos que se referiam a Deus, agora ao próximo. Do quarto mandamento da lei de Deus, que nos ordena o quarto mandamento, honrar pai e mãe. O quarto mandamento, honrar pai e mãe, ordena-nos respeitar o pai e a mãe, obedecer-lhes em tudo que não é pecado e auxiliá-los em suas necessidades espirituais e temporais. Então, deixa eu explicar assim, porque a gente tem lá no nosso exame de consciência, que a gente faz aqui uma vez por mês confissão espiritual, a gente começa assim: obedeci meus pais, honrei meu pai e minha mãe, mas chega uma hora que pergunta assim: obedeci-lhes em coisas contrárias à fé? E às vezes essa pergunta fica solta lá e você não entende por quê. Porque é assim, você deve obediência ao pai e à mãe. Isso não tem que fazer em eles estando dentro da lei de Deus, né? Então, por exemplo, eu sou católico, mas meu pai e minha mãe é de alguma seita por aí, e eles querem me obrigar a ir naquela seita. Bom, aí você não vai, porque isso é contra a lei de Deus. Certo? Eu sou católico, mas o meu pai aí, sei lá, tem um probleminha com a justiça e pediu que eu roubasse um carro para vender, para ajudar a pagar o advogado. Aí você não vai, porque isso também é contra a lei de Deus, sem falar contra a lei dos homens, é crime duplo. São exemplos assim que eu estou dando, mas para você entender, né? Eu sou da igreja verdadeira, mas a minha mãe vive no meu pé para eu largar e ir para a igreja bergoliana. Tenho que obedecer a meu pai e minha mãe nesse sentido? Não, porque estão mandando você fazer uma coisa errada. Eles estão fazendo errado, estão mandando fazer errado. E aí você está contra a lei de Deus, você não tem que obedecer. No mais, é preciso honrar pai e mãe, respeitar o pai e a mãe, né? E auxiliá-los nas suas necessidades espirituais e temporais. É para os filhos ajudarem os pais mesmo, é assim que funciona. É dessa forma que uma família sempre foi assim que Deus criou. E é aquela coisa assim do filho, da filha, que é padre, religiosa, essas coisas. Tem uma historinha bonitinha do Padre Léo, né, que uma vez eu assisti ele contando, que ele dizia assim, que quando ele foi, né, justamente ordenado padre, e ele chegou em casa, a mãe dele se ajoelhou para beijar as mãos dele. E ele então a fez se levantar e disse: mãe, aqui eu continuo sendo seu filho, padre é lá fora, aqui eu sou só seu filho. Mostrando que ele ia continuar honrando a mãe e o pai, enfim, obedecendo o pai e a mãe, sem subir no tamanco, sem subir aí no salto alto, porque afinal das contas, pai é pai e mãe é mãe, ainda, né, desde que esteja dentro da lei de Deus, tá certo? É só aquele mesmo esquema. Vamos aqui tirar, aqui desligar, diz que está com chiado, é o microfone velho, estamos aí pedindo, né, para microfone novo, né, a loja precisa devolver. Só um instante. Agora vai. Pronto, veja aí então, Madre Sofia, se melhorou, se agora estamos bem, sem chiado. Então vamos ver o que a gente faz, gente. Eu daqui só posso falar, vamos ver o que a gente faz, eu não posso ir aí. Vocês que estão aí, vocês que são a minha técnica, não sou eu, né? Então vamos ver se a gente toca a pilha e melhora, né? Então, a gente está vendo aí o quarto mandamento, a importância de obedecermos o pai e a mãe, honrarmos pai e mãe. Parece que o demônio não está feliz com essa conversa. Então, parece que o demônio não está feliz com essa conversa, fica interrompendo. Vamos continuar se parou. Que nos proíbe o quarto mandamento? O quarto mandamento proíbe-nos ofender nossos pais com palavras, obras ou de qualquer outra maneira. Então, não é para ofender os pais com palavras, nem com obras, nem fisicamente, nem absurdamente, nada dessas coisas. Não é para ofender os pais, assim como não é para ofender a Deus. Gente, as duas tábuas dos mandamentos de Moisés, elas eram assim, não era 5 a 5, como a gente sempre imagina, vendo os desenhinhos do livro de catequese. Até a gente mesmo fez, eu fiz um desenho, né? Depois a professora Milene acertou aqui para trazer para a catequese, e a gente sempre faz assim, né? 5 mandamentos de cada lado, mas na verdade não eram. Uma tábua tinha 3 e o outro tinha 7. Mas por quê? Porque 3 se referem a Deus, e os outros 7 se referem aos homens.
E nessa parte que se refere aos homens, o primeiro, é o quarto mandamento, o primeiro que encabeça tudo é honrar pai e mãe, porque abaixo de Deus na terra estão os pais. Então, em estando dentro da religião, dentro do que a Santa Igreja ensina, exige, etc., né, estando em consonância com a sã doutrina, sim, você é obrigado a obedecer, não pode ficar discutindo. Sabe aqueles filminhos? É a novela, aquelas séries, que o adolescente fala tudo e mais alguma coisa, né? Fica aí entrando no meio de discussão de pai e mãe, dá uma de valente com os pais, agora quem manda sou eu, sabe? Todas essas coisas que a gente sabe culturalmente, tudo isso daí é conversa mole do diabo para cima de você. Você não pode obedecer essas coisas, tem que obedecer o seu pai e não a mídia, a cultura comunista e nem muito menos você obedecer aí justamente o seu grupo, os seus colegas, porque virou assim moda, dizer assim, puxa vida, meu pai é muito chato, a minha mãe só pega no meu pé. Então, acontece assim, seu pai e sua mãe te deram a vida, seu pai e a sua mãe cuidaram de você, seu pai e a sua mãe trouxeram você até aqui. Ah, mas meu pai é separado da minha mãe. Bom, mas então tente entender aí a participação mesmo de cada um deles separado na sua vida, como é que foi, tá certo? Assim, olhando só para o pai e para a mãe, não vamos olhar para assim, o pessoal que vem depois aí, do tipo os padrastos, vamos falar só do pai e da mãe. Então é assim, é muito fácil o filho olhar para as coisas que disseram para ele que o pai e a mãe estão fazendo injustos contra ele. Difícil é o filho olhar e reconhecer o verdadeiro valor da educação que está tendo, difícil é o filho olhar e realmente reconhecer o pai e a mãe, a sua obrigação para com o pai e a mãe e tudo que o pai e a mãe fizeram por ele. Então, tanta gente aí, os pais ficam velhos, né? Ficam aí precisando de cuidados, a pessoa não quer nem saber. Como assim? Vou parar minha vida e vou cuidar do meu pai velho? Ah, não, isso não mesmo. Eu tenho a minha vida, pago logo uma cuidadora. Daí a cuidadora vai lá e agride os velhos, né? Aí tem que botar celular, às vezes coloca o celular, você começa a ver que seu pai ou sua mãe estão sendo maltratados, como já teve artistas que fizeram aí, gente que fez aí vida escândalo. Tá certo? Só que quando você era um nada, um incompetente, que não conseguia nem ir no banheiro sozinho, né, usava a fralda, quem é que trocava sua fralda? Os pais, né? O pai, a mãe, ou às vezes só a mãe, mas enfim, era assim que funcionava. Agora, existe uma divisão possível, e é a única divisão que realmente existe, que é válida, que é a questão da religião. Aí isso Jesus falou que por causa da religião, por causa do nome dele, ia haver mesmo divisão. Não quer dizer que a gente possa simplesmente ficar aí desrespeitando o pai e a mãe. Não quer dizer que a gente tem que obedecê-los no que é contra Deus. É complicadinho, né? É assim, puxa, chegar num ponto aí comum, né? E também não quer dizer que você não possa defender o seu ponto de vista com educação, né? Mas sempre dentro daquela coisa moderada, né? Sempre chegar e dizer, olha, o que está acontecendo é assim, essa... E não esses filmes, essas coisas comunistas que revoltam tanto os filhos quanto os pais, né? Debaixo do nome do pai e da mãe, que mais pessoas compreendem este mandamento? Debaixo do nome do pai e da mãe, esse mandamento também compreende todos os legítimos superiores, tanto eclesiásticos como seculares, aos quais, portanto, devemos obedecer e respeitar. Por isso você tem que obedecer o Papa Bento XVI. É preciso obedecer à Santa Igreja. É preciso obedecer tudo que a Santa Igreja ensinou, a sã doutrina ensinou durante 2000 anos. Por isso é obrigado você a obedecer os dogmas da Santa Igreja. Então aí a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e as Sagradas Escrituras. Está implícito. São as autoridades em cima de nós. Professor, mas está falando eclesiásticos, e padre, e bispo. Então, me mostre um padre e um bispo verdadeiro que não estão excomungados porque estão com Jorge Mário Bergoglio, eu te mostraria alguém que é autoridade na igreja. Oi? Está falando aqui exatamente isso. Olha, aqui está falando legítimos superiores eclesiásticos como seculares. Puxa, mas seculares? Então nós estamos falando aqui também das autoridades civis. Sim, só que o problema é que não esqueça que nada pode ir contra o que a Santa Igreja ensina. Então, se eu tenho aí uma autoridade civil acima de mim, comunista até a raiz dos cabelos, que leva a sociedade, quer me levar a desrespeitar os mandamentos de Deus, obviamente você está dispensado. É assim que funciona. Se eu tenho uma autoridade que está lá ilegitimamente falando, então também não é uma autoridade legítima, portanto não há o que respeitar. Então o catecismo é muito claro, gente. Para tudo tem que ser legítimo.
De onde vem aos pais a autoridade de mandar nos filhos e aos filhos a obrigação de obedecer? A autoridade dos pais de mandar nos filhos e a obrigação que os filhos têm de obedecer vem de Deus, que constituiu e ordenou a família, a fim de que nela o homem encontre os primeiros meios necessários para o seu aperfeiçoamento material e espiritual. Foi Deus que ordenou a família, colocou o pai como chefe da família, aí depois vem a mãe e na sequência vem os filhos. É assim que funciona. Hoje em dia está invertido, né? Hoje em dia tem muitos filhos aí que querem tomar o poder, né? Eles acham que eles estão mandando muito, que eles podem muito. Estava ouvindo uma história lá quando fui fazer a cirurgia, né? Então, uma senhora contando que o netinho dela chegou para ela e falou assim: eu vou botar você para fora do meu teto. Você sabia que você está debaixo do meu teto? Eu vou botar você para fora do meu teto. Aí a avó olhou e falou: mas como assim? Você está na minha casa? Eu não estou na sua casa. É você que está na minha casa. Que conversa é essa? Onde é que ouviu isso, né? Certo? Em qual televisão, em qual aí novela, em qual seriado, em qual porcaria de Disney Channel, a escola, onde foi que ouviu essa tranqueira? Porque não tem nada a ver. Chega na casa da pessoa e fala: vou botar você está debaixo do meu teto, vou botar você para fora do meu teto. Absurdo. E criança pequena, quer dizer, está só repetindo o que ouviu. Então, vai vendo aí a situação. Tem os pais deveres com os filhos. Os pais têm dever de amar. Os pais têm o dever de amar, cuidar e alimentar seus filhos, de prover a sua educação religiosa e civil, de dar-lhes bom exemplo, de afastá-los das ocasiões do pecado, de corrigi-los nas suas faltas e de auxiliá-los a abraçar o estado para o qual são chamados por Deus. Então, colocar um filho no mundo não é só propaganda, né? Não basta ser pai, tem que participar, não é só novela, não é só... Enfim, não são flores, tem bastante sofrimento, tem a parte boa e tem a parte ruim, tem a parte boa e tem a parte divertida, mas também tem a parte do trabalho, do suor aí, sangue, suor e lágrimas, né? Vamos falar assim. Porque não é fácil educar filhos nos dias de hoje, é muito difícil, cada vez vai ser mais difícil. Estou falando isso em 2022, em 2025 será pior ainda, cada 2, 3 anos vai piorando, agora então é ano após ano. Então é assim, tem realmente os pais dever de ensinar, inclusive de proibir, né, vigiar e proibir ocasiões em que os filhos possam cometer pecado. Inclusive, assim, eu tenho 2 roteiros de confissão, agora são 3, mas eu tenho 2 roteiros de confissão que normalmente eu uso aqui, aquele que está no manual, e um outro, bem mais longo, né, que está aqui numa apostilinha que eu tenho, e um terceiro mais completo ainda desse livro novo que a gente está lançando aí, que é justamente como fazer confissão espiritual, comunhão espiritual e a contrição, e como fazer a condição perfeita na sua casa, na igreja doméstica, né? E tem um baita do roteiro lá de confissão, que é até sugerido para a confissão assim, total, da vida inteira, confissão completa mesmo, né? E lá é uma das coisas que se cobra dos pais, é se os pais estão permitindo aos filhos ocasiões de pecado. Ficar sozinho com a namorada, ir para casa dos outros que não conhece, ficar em situações aí que, né, não condiz aí com roupas escandalosas, que ferem a modéstia, tudo isso os pais não podem. Tem que sim vigiar aí as amizades dos filhos, tem que sim vigiar o pimpolho, a pimpolha aí, porque são pessoas que vão na conversa dos outros, que passam uma boa lábia, no geral, a grande maioria, e a gente então tem que estar sempre ali corrigindo, orientando, pegando no pé. É chato? É, mas é melhor ser chato agora do que depois, né? Quando a menina aparece grávida, não sabe de quem é, ou quando o filho aparece drogado, a menina também, e por aí vai se enfiando com a marginália. É isso. Então, essa é a nossa obrigação. Se depois de tudo isso que você educou, você ensinou, levou para a igreja, ensinou a palavra de Deus, etc, etc, ainda assim, né, proibiu ocasiões de pecado, estava sempre em cima, educando, ensinando, etc, a pessoa ainda escolheu o caminho errado, é um problema dela, a sua parte você fez. Você não tem que sofrer por isso. Puxa, eu tenho um filho já adolescente aí, sei lá, 16, 17 anos, está escolhendo tudo errado. Bom, você educou, você fez sua parte, então simplesmente o problema não é mais seu. Ele está escolhendo errado ou ela está escolhendo errado, não é problema mais dos pais. Frente a Deus, você fez o possível. Tá certo? Ah, mas é porque tem gente que se sente responsável pelo filho até 60 anos, é um negócio de louco, até a hora de morrer, né? Então a gente fala, a gente conversa, a gente explica,
né? O pai e a mãe são sempre aquela referência. Vem cá, você está fazendo errado. Pô, pai, mas eu tenho 40 anos, já tenho filho, já qual é o seu problema? Você está fazendo errado. Eu sou teu pai, é só a minha obrigação de te avisar, tá bom? Não quer ouvir, a minha parte eu fiz. Senhor, o senhor viu, eu fiz. Agora é problema seu, mas eu como adulto estou te avisando. Porque se fosse criança, eu tinha levado cintada. Mas como não é o caso, tipo assim, ou ficado de castigo, tirava o videogame, tirava os vídeos, computador, não assistia mais filme durante uma semana, né, aquela coisa, desenho. Mas como você é adulto, eu estou te avisando e te informando. Desse jeito você vai para o inferno. Se é para lá que você quer ir, bom voyage. Recentemente agora, aquele humorista, o Carlos Manuel da Nóbrega, ele deu uma entrevista dizendo isso, que ele cansou de falar para o filho dele do vício do filho dele. Ele jogou a toalha, isso não dá mais. Eu já avisei anos e anos. A família quer que eu continue pegando no pé, mas eu já avisei. Isso agora é problema seu. Pô, você já está sendo avô já aí, não acorda para a vida, o que mais você está querendo? Então, a sua obrigação é avisar. A partir do momento que você educou, depois você vai e avisa, e a pessoa adulta continua no caminho errado, é um problema dela, a escolha dela, mas a sua parte você fez. E não é para sofrer pelas escolhas erradas dos filhos. Porque a mídia faz isso, gente. Antigamente não era assim. Antigamente, quando o filho escolhia errado, o filho escolheu errado, ele é descabeçado. Olha só o pai e a mãe que tem, como é que escolhe tudo errado, mas que palhaçada, seu pai e sua mãe são pessoas direitas, rapaz, entra no eixo. A gente escutava essas coisas, via os pessoal mais velho chamando a atenção, né, das pessoas aí que estavam indo para o caminho errado, né? Hoje em dia não, hoje é tudo culpa dos pais. Isso é palhaçada, eu não aceito isso. Como assim culpa dos pais? Minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz, eu desisti da minha vida para cuidar dos meus filhos. Eu trabalhava com teatro infantil, ganhava muito bem, obrigado. Eu, a professora Milene, só nós dois, eu falo que é a maior companhia de teatro de bonecos de apenas 2 pessoas. A gente visitava escolas particulares de Minas e de São Paulo. Todo ano, a gente tinha uma clientela, né? A gente apresentava dentro das escolas, apresentava nos teatros, entrava em temporada, tá certo? Aí nós decidimos ter filhos. A gente olhou um para o outro e falou assim, bom, é o seguinte, você sabe que quando a gente tiver filhos, acabou. Ela falou, eu sei. E aí a gente mesmo assim abriu mão de tudo, voltou da aula e quis ter nossos filhos, para ensinar para eles o caminho do Senhor, para ensinar para eles o caminho certo, as coisas boas da vida, etc. Acolhê-los na família, mudou completamente a nossa vida, totalmente a nossa vida. Abrimos mão de tudo para criar os dois, então se não querem ir pelo caminho, se um quer, o outro não quer, bom, aí gente, é assim, tudo que eu podia fazer, a professora Milene podia, que estava na nossa mão, a gente fez. Agora daí para frente a bola está com você, o gol é ali, você faz gol, chuta fora. E mais que eu posso fazer? Ir lá chutar para vocês se eu não posso. E não tem que me sentir culpado, por mais que as pessoas, porque fazem isso, né? Qualquer coisa que um filho, uma filha sua aí fizer errado, a culpa é dos pais. Isso aí é Rede Globo na cabeça, é muita psicologia vermelha comunista, é também muito Paulo Freire na cabeça. Eu sei porque a gente estava aí nessas reuniões horrorosas de pedagogia à la Paulo Freire, um lixo total, odeio isso daí, não funciona nada. É sempre assim, põe a culpa nos pais, põe a culpa nos professores, só a molecada que está certa, e deixa eles fazerem o que eles quiserem fazer. Não vai por esse caminho não. Mas não vai por esse caminho mesmo. Se você fez a sua parte, a culpa não é sua. Nem deixa o demônio ficar ofendendo aí você, agredindo você e fazendo você se sentir culpado. Como assim? Você fez sua parte. Agora, se depois a pessoa escolheu o caminho errado, fazer o quê? O que mais você podia fazer? O que foi que faltou? Tá? Então é isso, tem que ser uma coisa assim muito equilibrada, que eles trabalham muito aí a culpa dos pais, a culpa dos pais, a culpa dos professores. Bom, no meu tempo era o seguinte, eu falo que eu nunca vou ter razão, falava na sala dos professores, eu nunca vou ter razão na minha vida, porque é assim, quando eu era aluno, se eu chegasse a reclamar de um professor com justiça, eu apanhava, eu estava errado, o professor estava certo. O professor não dava aula, não ensinava matéria, mandava apagador na cabeça da gente, mas eu estava errado se eu reclamasse, então fica quieto. Quando eu me tornei professor, mudou a filosofia, entrou Paulo Freire na cabeça e pronto, agora você está errado. Então eu como aluno estava errado e como professor estou errado. Então eu percebi que eu vou estar sempre errado, né? Estou sempre chegando atrasado, né? Estou sempre chegando assim atrasado, perdendo o bonde da história aí, mas que absurdo é esse? A inversão de valores que eles fizeram. Então, pense nisso, você fez sua parte, vai continuar rezando por eles, tudo mais, encomendando aí ao anjo da guarda deles, pedindo ao seu anjo da guarda que interceda, mas não fica arrancando os cabelos em depressão porque seu filho deu errado, sua filha escolheu o caminho errado, escolheu o caminho errado, vai meter a cabeça na parede, vai ver que é dura, vai se arrepender ou vai continuar enfiando a cabeça na parede. É porque joguinho do come.
Come joguinho antigo, né? Aquele joguinho não tinha nem técnica de nada. Você ia com ele, né? Você ia jogando ele ia para onde você queria. Só que se ele chegasse numa parede, ele ficava doing, saía. De cabeça na parede, cabeça aí. Tem gente que é assim, burra. Ué, vai fazer o quê? Um dia, quem sabe, aprende ou fica a cabeça chata. Eu não sei o que vai acontecer, rachar a cabeça, mas de qualquer forma, é assim, a gente faz até onde é possível. Depois, você, no máximo, é aquele sinaleiro, você está errado. Se isso contar alguma coisa na consciência da pessoa, você acabou de fazer a sua parte. Se não contar, não quiser ouvir mesmo, você também acabou de fazer a sua parte. Mesma coisa. Vou terminar essa primeira parte aqui. Deus nos deu o modelo da família perfeita? Sim, Deus nos deu o modelo da família perfeita na Sagrada Família, na qual Jesus Cristo viveu sujeito a Maria Santíssima e a São José até os 30 anos, isto é, até quando começou a desempenhar a missão que o Pai Eterno lhe confiara de pregar o Evangelho. Então, o nosso grande exemplo é a Sagrada Família. O exemplo a ser seguido é o da Sagrada Família. E note que Jesus ajudava São José. Foi aprender também o ofício da marcenaria e ajudava São José. E ajudava ali Nossa Senhora, aquele filho perfeito. Esse tem que ser o exemplo para todos os filhos. Por outro lado, São José é o exemplo para os pais e Nossa Senhora é o exemplo para as mães. É isso aí, exemplo que nós temos que seguir. Ah, não tem família perfeita? Tem, a Sagrada Família foi perfeita. Foi e é, perfeitíssima. Tá certo? Terminando a parte de hoje, amanhã a gente continua aqui, ó. Poderiam as famílias, se vivessem isoladamente uma das outras, prover todas as suas necessidades materiais e morais? Se as famílias vivessem isoladamente umas das outras, não poderiam prover as suas necessidades, e é necessário que elas se unam em sociedade civil, a fim de se auxiliarem mutuamente para o seu aperfeiçoamento e para a sua felicidade comum. Vou ter que continuar. Que é a sociedade civil? A sociedade civil é a reunião de muitas famílias dependentes da autoridade de um chefe para se auxiliarem reciprocamente a conseguir um mútuo aperfeiçoamento e felicidade temporal. De onde vem para a sociedade civil a autoridade que a governa? A autoridade que governa a sociedade civil vem de Deus, que a quer constituída para o bem comum. A obrigação de respeitar a autoridade que governa a sociedade civil e prestar obediência? Sim, todos que pertencem à sociedade civil têm a obrigação de respeitar a autoridade e lhe obedecer, porque essa autoridade vem de Deus e porque assim exige o bem comum. Isso vai ser muito usado aí por gente aí vermelha comunista aí do ano que vem para frente, né? Se lê essa passagem aqui, vão querer usar isso aí contra nós, mas eu volto a dizer a vocês, não contra as coisas que o próprio Deus estabeleceu, que a própria igreja ensina contra a sã doutrina, contra as coisas e os mandamentos de Deus. Então, tudo muito cuidado, nós estamos no começo do século passado, nós não estamos nesse século. Isso aqui é do começo do século passado. Hoje, com certeza, teríamos muito mais perguntas para a pessoa entender se aquela pessoa da sociedade civil realmente é constituída mesmo de poder ou não. Porque hoje em dia muita coisa não é mais do que parece. Você pensa que a pessoa é A e ela é Y. Você pensa que a pessoa é B e ela é W. Não tem nada a ver mais, as coisas não são mais do que parecem. Bom, claro, também 200 anos de comunismo depois, a sociedade foi tão detonada com mídia, etc., que chegamos no ponto... Antigamente tinha um documentário, né? A TV Cultura fazia lá inscrição para documentário, né? É tudo verdade, né? E as pessoas se inscreviam lá para receber, né, patrocínio para fazer documentários mostrando a realidade em volta delas, né? Eu sempre falo aqui, né, que agora fariam, é tudo mentira, né? Nós estamos naquela fase de documentário, é tudo mentira. Tudo que você vê, não dá para acreditar em nada mais do que você está vendo por aí. Uma coisa louca. Então, calma aí, né? Devagar com a dor que o santo é de barro. Porque tem 100 anos antes. Tá bom? Como a gente já foi para cá mesmo, vamos terminar. A obrigação de respeitar a autoridade que governa a sociedade civil e prestar obediência? Sim, todos que pertencem à sociedade civil têm a obrigação de respeitar a autoridade e obedecer, porque essa eu já falei. Devem respeitar-se todas as leis que são impostas pela autoridade civil? Olha aí, ó. Devem-se respeitar todas as leis que a autoridade civil impõe, desde que não sejam contrárias à lei de Deus, pois esta é a ordem e o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde que a sociedade civil mandou colocar a marca da besta, claro que eu não vou fazer isso.
Não, mas espera aí, nós estamos aqui, nós somos autoridade, seu catecismo está ensinando, não, está dizendo desde que não seja contrário à lei de Deus. E isso aí, a marca da besta, é lei do diabo e não de Deus, eu não vou colocar. É só um exemplo. Você pode abrir aí para tantos outros. Então, calma, cuidado, tenha tranquilidade. Eu não estou pregando desobediência nem absolutamente nada, ao contrário, mas a obediência até o limite em que estamos dentro da nossa fé, nós temos um problema de consciência aí. Eu não posso desobedecer a Deus para obedecer os homens. A partir do momento que um governo me obrigar a desobedecer a Deus, eu tenho um problema de consciência. Eu não posso fazer aquilo que Ele quer, porque a minha consciência cristã não me permite. E essa figura da consciência, o problema de consciência, existe inclusive na nossa lei. Tanto é que tem aí pessoas, por exemplo, tem alunos que são adventistas. Eu tive alunos adventistas do 7º dia, tá certo? Então, vamos ter reposição de aula no sábado. Eles não vão. Eles não vão. Vai ter que dar reposição para eles outro dia ou marcar presença, porque por uma questão de fé, eles não podem. Para eles, eles guardam o sábado. Nós já vimos que para nós é o domingo, mas eles guardam o sábado, é a fé deles. Tá certo? Então, e outros tantos exemplos que eu poderia dar aqui, mas não vou para não alongar demais, tá certo? Então, é assim, existe a questão da consciência religiosa. Não, por uma questão de consciência eu não posso fazer isso, que aí eu vou agredir a minha fé, agredir o nosso Senhor Jesus Cristo, isso eu não posso fazer, eu estou impossibilitado por uma questão de consciência. O que vale para muita coisa obrigatória que o anticristo vai mandar por aí. O anticristo vai mandar muita coisa ruim, inclusive a marca da besta, culminando aí com a marca da besta. E a gente sabe que nós não podemos ter a marca da besta. Você, mas a marca da besta é a seguinte, olha, vou dar um exemplo para vocês hoje. Tivemos um depoimento esses dias no grupo do Telegram da paróquia. A moça, ela está com um problema de saúde, ela precisa ser operada, segundo os médicos, né? Também precisa ver se precisa mesmo, porque às vezes, né? Você sabe que hoje em dia é muito mais lucrativo operar do que tratar, né? A gente já percebeu, tem muito, não vou falar todos, claro que não são todos, mas tem muita gente que pensa assim por aí na medicina. E aí então tem que operar. Então vamos partir do pressuposto que ela tem que operar. E ela tinha que fazer uma série de exames e foi fazendo. Chegou no final dos exames, não podia mais fazer porque ela não tinha o passaporte da substância. E ela só rezando aqui, pedindo pra gente rezar. Bom, resumindo a história, de repente ela recebe um telefonema e consegue fazer o exame que faltava. Oba, agora vamos marcar a cirurgia. Chega lá, não pode marcar a cirurgia porque você não tem o passaporte da substância. Ela falou, então, mas eu não tenho mesmo e eu não vou ter. Proposta indecente da enfermeira ou da atendente. Olha, se você tomar só uma, né, a gente já libera para você. Então, é um problema de consciência, ela não pode tomar por questão de consciência religiosa. Então, ela disse não. Ela disse não. Mesma coisa dizer pra gente, assim, a pessoa chega pra você e fala assim, é o seguinte, você vai levar a marca da besta só uma. Gente, é só uma marca da besta mesmo, não é? Tá entendendo? Então, há que se respeitar o problema justamente de consciência religiosa da pessoa. Essa figura existe em lei. E é obrigado a ser. Por isso que Jorge Mário Bergoglio se apressou em apoiar tudo e mais alguma coisa a respeito desse assunto. Para desmoralizar aí o povo católico. Não adianta nada, porque ele é falso papa e o verdadeiro papa jamais aprovaria nem 10% do que ele aprovou e entusiasticamente defendeu. Então, é isso. Até chantagem tem. Continuamos de oração por ela, para que ela realmente consiga a cirurgia e também em oração por ela, para que, assim, realmente o Senhor mostre que a cure, né? E o Senhor mostre para ela também se realmente isso é necessário, porque às vezes toda cirurgia é risco e a gente tem que ter muito cuidado para não encher o bolso dos outros enquanto vai para o cemitério. Não estou falando que vai acontecer isso, mas eu penso assim comigo, para mim, é um pensamento que eu tenho meu. Tá bom? Último, além do respeito e da obediência às leis impostas pela autoridade, os que formam parte da sociedade civil têm outros deveres? Os que formam parte da sociedade civil, além da obrigação de respeitar e obedecer às leis, têm o dever de viver em harmonia e procurar, segundo suas possibilidades, que a sociedade seja virtuosa, pacífica, ordenada e próspera para o proveito comum, com vistas à salvação eterna dos indivíduos. Então era para nós vivermos em harmonia. Ainda que embaixo de leis, claro, sempre aí
exigindo que as leis sejam cristãs. A mídia já está celebrando que a partir de 2030 os católicos não serão mais maioria no Brasil, certo? E pelas projeções aí que institutos e outros experts aí do assunto fazem, mas continuamos sendo católicos e mesmo que nós fôssemos minoria, oba, somos minoria, que bom então, o direito das minorias, porque sempre tem os direitos das minorias, não é? E agora nós somos minoria. Então nós temos os direitos nossos assegurados na lei, e então é assim, seria realmente para todo mundo viver abaixo de Deus, com governantes cristãos, e aí então realmente poder aí buscar a santidade, a salvação, a harmonia na sociedade e por aí vai. Você já pode imaginar quantas vezes você viu isso acontecendo nesse mundo que nós estamos. Na teoria é bonito, na prática. Tô bom. Como é que fala? Na prática a teoria é outra, na prática a teoria é outra, assim que fala. Na prática a teoria é outra. Certo?